agora vamos passar para o primeiro momento de debate deste dia. Vamos agora dar início ao debate sobre o tema Inteligência Artificial no Portugal 2030. Para dar início a esta conversa, chamo ao palco Patrícia Borges, vogal do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Borges e estou aqui para vos apresentar aquilo que é a estratégia de integração de inteligência artificial nos sistemas de informação do PT 2030. Em 2023, faz agora um ano, faz neste mês um ano, nós lançamos o IVO. O IVO, que é esta cara simpática que ali está no ecrã, o IVO é um assistente virtual com inteligência, com a inteligência artificial integrada, que pretende assistir aos beneficiários e potenciais beneficiários naquilo que são as suas dúvidas, de como atuar sobre os fundos, de como utilizar a plataforma, o balcão dos fundos e as plataformas dos sistemas do Portugal 2030. Na primavera passada, olhámos para o IVO e percebemos que outras capacidades lhes deveríamos dar, e o IVO passou a ajudar na consulta do plano de avisos e responde a dúvidas de beneficiários e potenciais beneficiários sobre que oportunidades é que têm para os seus financiamentos. Estamos agora a preparar-nos para lançarmos a Eva. Esta é a cara da Eva. A Eva. Quem é a Eva? Quem é a Eva? A Eva vai ser o assistente virtual das autoridades de gestão e da agência na sua aproximação aos sistemas de informação. Então, a Eva aparecerá nos sistemas de back-office, nos nossos sistemas, ajudando-nos a vocês, que aí estão muitos de vocês desse lado, os nossos colegas das autoridades de gestão. E é esta a estratégia da agência no que diz respeito à integração da inteligência artificial. É a disponibilização de assistentes por cima de tarefas específicas, não sobre processos completos, mas por cima de tarefas específicas dentro de processos para poder propor análises. O algoritmo consome quantidades substanciais de informação, processa-as e poderá propor aos técnicos que estão a trabalhar soluções, apoiar a sua decisão naquilo que é as suas funções. O objetivo global desta disponibilização é incrementar serviço, é melhorar níveis de serviço, aumentar produtividade e, de alguma forma, tornar as tarefas mais simples. Nós não estamos a dizer que vamos mudar processo com a integração de inteligência artificial. O que estamos a dizer é que vamos dar uma ferramenta adicional para incrementar produtividade. Vamos nos aproximar da inteligência artificial, vamos saber como é que funciona e, sabendo como é que funciona, poderemos mais tarde definir processos diferentes. Alguns no tempo, também no verão, fizemos uma análise sobre quais eram as limitações do IVO. E eu já andei mais do que o que devia. As funcionalidades eram restritas, o IVO tinha sido um POC que fizemos em 3 meses, aprendemos a lidar com a inteligência artificial em 3 meses e, portanto, foi algo muito restrito. Tinha uma integração limitada de fontes de dados, só lia PDFs e tivemos que desenhar todas as nossas estruturas de dados para trabalhar apenas com PDFs. Tinha um único contexto, não conseguimos definir nem personalidades, nem ambientes, para que o IVO pudesse diferenciar o que é que estava a fazer. Não tínhamos essa possibilidade. E, por último,
as nossas ferramentas de monitorização e análise eram muito básicas. Feito este diagnóstico, algures no verão, lançámos um outro desafio às nossas equipas. Como é que podíamos fazer evoluir o IVO? E então temos agora, vamos ter o IVO 2.0 e a EVA, claro, que vão poder abordar estas duas situações de forma diferente. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter uma consola, que é um interface intuitivo que pode ajudar equipas que não são equipas de IT, são equipas essencialmente de colegas das ciências sociais a treinar o IVO e a EVA. Esta consola, que é este interface intuitivo, permitirá também uma construção modular, ou seja, podem ir incrementando assistentes, incrementando contextos, fazendo as famosas prompts que dão orientações à inteligência artificial, e é através desta consola que a articulação. Podemos personalizar respostas, ou seja, ter templates de resposta, e o IVO e a EVA, naquele contexto, saberão qual é o modelo que terão a utilizar naquele relatório ou naquela pergunta. Integraremos várias fontes de dados. Vocês sabem, a agência tem trabalhado muito os dados e o hub de dados que a agência tem estado a construir é precioso para nós. E é sobre esse hub de dados que vamos trabalhar, alargando o consumo de dados não só aos PDFs, mas às APIs, todos nós já sabemos o que é que vão sendo, a outros formatos de informação que é colocada no nosso hub. Teremos funções de monitorização e análise, o famoso feedback de quem está a atuar com a inteligência artificial. Poderemos tirar métricas, poderemos fazer comparações, poderemos dar consistência, perceber nas respostas que são dadas que consistência é que temos na resposta dos algoritmos para poder melhor treinar o IVO e a EVA. E teremos escalabilidade. Podemos convosco, porque este projeto dos sistemas de informação do 2030 é um projeto de coparceria entre a agência e as autoridades de gestão, escolher novas tarefas onde podemos utilizar. Também temos a possibilidade de disponibilizar este back-office a outros sistemas do ecossistema que não estejam na agência. E, portanto, aquilo que queremos dar às autoridades de gestão e a outros stakeholders deste ecossistema é uma plataforma onde eles possam operar e também criar as suas ferramentas utilizando o OpenAI, que é o que estamos a utilizar agora. Olhando um bocadinho para o sistema teórico do que nós estamos a utilizar, nós não mexemos no algoritmo, o nosso algoritmo é OpenAI o que está, mas temos questões que atuam, que integram o algoritmo, que atuam sobre bases de dados muito delimitadas, e esta nossa consola delimita estas bases de dados, que responde a questões e que traz de novo essa resposta. E, portanto, aqui é uma pergunta que segue instruções precisas sobre dados concretos e que tem uma resposta que pode ser validada. O nosso treino é um treino de fonte de dados, o nosso treino é um treino de instruções que estamos a dar ao IVO e à EVA. Não estamos a atuar sobre o algoritmo. Esta é a nossa consola e neste momento já ali temos o IVO, a EVA, e podemos ter outros assistentes no tempo. E nesta consola o que é que fazemos? Definimos data sources, os modelos que vão consumir, definimos a descrição, um system prompt e um user prompt. E é aqui que nós damos personalidade ao IVO e à EVA, integrado numa folha concreta, num ambiente concreto. O IVO é empático e está disponível para ajudar os beneficiários. A EVA é mais rigorosa, está num back-office, tem outro tipo de personalidade. E é aqui que esta equipa da agência, e contamos com as autoridades de gestão para participarem neste exercício, irão personalizar, dar corpo a estas interações.
Dizer que a EVA vai aparecer nos sistemas de back-office e vai aparecer, tal como o IVO aparece para os beneficiários, vai aparecer para os nossos colegas das autoridades de gestão e irá propor análises e, portanto, irá auxiliar na decisão. A EVA não vai decidir pelas autoridades de gestão, a EVA não vai decidir pelos colegas, mas vai fazer análise de dados, vai consumir dados, vai transformar dados e propor soluções. E essas soluções poderão ser aceitas ou rejeitadas. Também iremos perceber porque é que elas foram aceitas, na totalidade ou não, ou porque é que foram rejeitadas. Para quê? Para que a equipa que treina estes modelos possam adequar fontes de dados ou adequar instruções para poderem atuar de forma diferente. E por onde é que vamos começar? A partir de janeiro vamos começar o IVO 2.0, vai fazer o handling dos tickets da linha dos fundos. E em vez de ter um colega a dizer para quem é que vai o ticket, é o IVO que vai fazer essa distribuição. Vai também dar apoio ao portal do Portugal 2030, ajudando a interpretar avisos, ajudando a interpretar toda a informação que está no Portugal 2030. Do lado da EVA, a EVA vai começar por sumarizar candidaturas e depois operações. E, portanto, os colegas poderão ter um sumário de entrada que os aproxima daquela candidatura, seguindo um modelo concreto de apresentação. Todas estas respostas terão indexação à fonte de dados e, portanto, haverá um link onde a EVA dirá onde é que foi buscar aquela informação. E foi buscar aquela informação àquele PDF que está anexo à candidatura, àquele dado estruturado que foi submetido na candidatura. Seguiremos para a avaliação de mérito, o apoio na avaliação de critérios de seleção. É uma tarefa dentro do processo de aprovação. Vamos nos dedicar sobre tarefas dentro de processos. E esta tarefa, ele vai poder olhar para aquele beneficiário, para aquele critério. Nós harmonizamos critérios, criamos uma árvore, temos os dados muito bem estruturados e podemos fazer análise. Aquela entidade, naquele critério, noutra candidatura, noutro PO, aquela entidade, num critério dentro de um critério mãe, uma entidade parecida com aquela, no mesmo território, com a mesma dimensão, com a mesma CAI, com as mesmas características. E, portanto, a EVA poderá sugerir avaliações qualitativas e não quantitativas para aqueles critérios. A EVA terá por trás 3 peritos e só irá dar indicação de avaliação se os 3 peritos estiverem de acordo. Porque se os 3 peritos virtuais não estiverem de acordo, não conseguirá dar uma opinião que possa ajudar o técnico a criar também a avaliação para aquele critério. Depois teremos apoio na verificação dos procedimentos de contratação pública, que têm um enorme encargo para todos nós. Nós já automatizamos estes processos e, portanto, estando automatizados, havendo um nível de automatização, é mais fácil colocar um layer adicional de inteligência artificial. E, por isso, vamos também colocar a EVA a ajudar em algumas tarefas da verificação da contratação pública e depois o apoio na escrita de notificações. Estes algoritmos são bons a escrever notificações, escrevem bem, utilizam um português muito simples e se a dimensão de simplificação da linguagem puder ficar integrada, irão escrever de forma mais simples aos nossos beneficiários. Esta lista de tarefas foi definida com base em alguns critérios. As tarefas que nós achamos que têm mais encargos, as tarefas que estão automatizadas e que nós conhecemos e podemos pôr esta camada de adicional, e as tarefas onde nós temos dados onde possamos escalar. Eu acho que já estou a demorar mais tempo do que devia, mas nós temos um pequeno vídeo para vos mostrar e depois abriremos a discussão. Este é o João. O João recebeu uma bicicleta de um tio aos 8 anos e desde essa altura que aprendeu a mudar pneus, trocar a correia, estimá-la no fundo.
Aos 25 anos, o João já sabe tudo sobre bicicletas. Vive apaixonado e interessado por tudo aquilo que a sua amiga de 2 rodas lhe deu, no fundo. E pensou, se calhar posso fazer um negócio disso. Mostrar a sua paixão e rentabilizá-la, no fundo. Mas há coisas para as quais o João não tem pedalada. Burocracia, formulários, apoios europeus, onde, quando e como ter acesso à ajuda. O João está perdido, nos fundos. Para ajudar o João e tantos outros como ele, é preciso alguém para o guiar. Olá, eu sou o Ivo. Criado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em parceria com a NTT Data Portugal, o Ivo veio para descomplicar a compreensão dos fundos europeus. De forma mais simples e humana, é responsável por sintetizar e agregar informação mais conveniente de modo imediato. Mas não vem sozinho. Olá, eu sou a Eva. Para colaboradores, a Eva tem um papel único como um chatbot de auxílio e acompanhamento dos processos. Toda a informação está assim disponível para todos, transformando e inovando na prestação dos serviços de ADIC. Através do recurso a plataformas de AI e avançados repositórios de linguagem, o Ivo e a Eva têm a capacidade de agregar a informação e, em menos de segundos, esclarecer qualquer dúvida. E melhor ainda, têm a possibilidade de serem os primeiros de muitos. Através de um back-office simples, a criação de novos chatbots torna-se possível, potenciando a capacitação e escalabilidade dos processos, impactando em larga escala a sua eficiência e a produtividade de todos. No fundo, com base em tecnologias inovadoras de Gen AI e assistentes conversacionais, é agora possível centralizar e simplificar tudo num só lugar e transformar uma montanha muito alta de subir numa conversa próxima e esclarecedora. No fundo, novos amigos com a mesma pedalada, que podem ser muito mais. E para todos aqueles como o João, provamos que com a tecnologia ao volante estamos mais ágeis e mais próximos. Porque, no fundo, é dos que sonham e procuram que se faz a inovação. Obrigado, Ivo e Eva. Peço agora que suba ao palco para dar início a esta conversa o moderador Paulo Vale, do Polo de Inovação Digital AI4PA Portugal da AMA. Peço ainda a presença dos oradores João Magalhães, da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Simões Coelho, da Nova IMS, e André Carvalho, do INESC ID. Ora, boa tarde. Afinal era só falar, ainda bem. Boa tarde então e obrigado por terem vindo e por se juntarem a nós nesta conversa que queremos que seja sobre o uso da inteligência artificial na gestão dos fundos públicos. Hoje vamos explorar projetos inovadores. A Joana já fez aqui uma abertura apresentando alguns que estão a transformar a eficiência e a transparência dos processos de análise de gestão relacionados com os fundos. Neste contexto, é conhecido, enfrentamos desafios significativos como a burocracia, o cumprimento dos prazos, a necessidade de acelerar processos sem comprometer a qualidade das decisões e, claro, a responsabilidade ética de garantir que estas ferramentas sejam justas e inclusivas. E é por isso que contamos aqui com estes 4 convidados, a Patrícia Borges, vogal da ADC, o Pedro Simões Santos, eu peço desculpa, estou a saltar aqui a ordem, mas, portanto, será o João Magalhães, professor do Departamento de Informática da Universidade Nova de Lisboa, que também é coordenador de um dos grupos do laboratório Nova Links. Depois, sim, o Pedro Simões Santos. Coelho, peço desculpa. Tinha aqui a minha cábula, Pedro Simões Coelho, peço desculpa. Professor catedrático da Nova IMS, diretor do Data Driven Public Policies Lab e coordenador do projeto AI for Audit.
que usa a inteligência artificial para suportar verificações de gestão e auditoria aos fundos europeus, portanto, algo bastante relevante para esta conversa, e ao fundo o André Carvalho, que representa o Inesc-ID e que tem uma carreira na consultoria tecnológica, mais especificamente naquilo que são o desenvolvimento de soluções automáticas. Pronto, depois desta introdução, que espero não tenha sido muito maçadora, eu se calhar vou passar então a palavra ao João, porque o João irá abordar... Trocaram a ordem, lá está. Ok. Então vamos passar então ao Pedro Simões Coelho. O Pedro também tem 2 projetos que irá abordar aqui, que eu acho que são muito interessantes e relevantes para este tema. Por isso, Pedro, passo-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigado. Então, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à organização, à ADC, por este convite e felicitações por esta magnífica organização. Cumprimentar todos os que estão aqui comigo e todos aqueles que têm paciência para nos ouvir durante alguns minutos, que espero que não sejam muito longos. Então, deixem-me falar-vos especificamente sobre estes 2 projetos que, sendo independentes, são complementares e que se integram. São 2 projetos, como foi dito, mobilizam técnicas analíticas, a inteligência artificial, sobretudo para detectar, quantificar irregularidades ao nível, um deles das verificações de gestão e outro ao nível das auditorias de operações. Ambos os projetos têm como pano de fundo esta ideia de utilizarmos a inteligência artificial como um auxiliar para reduzirmos o esforço humano que é colocado nestas verificações, para reduzirmos os custos que são colocados nestas verificações e para reduzirmos também as externalidades negativas para os beneficiários que naturalmente são objeto de auditoria, simultaneamente fazer aquilo que eu costumo dizer que é a quadratura do círculo, que é reduzir o esforço e simultaneamente melhorando a fiabilidade, a qualidade das conclusões. Costumo sempre dizer que seria muito fácil reduzir o esforço reduzindo a fiabilidade, é muito fácil aumentar a fiabilidade aumentando o esforço, mas o que é difícil é conseguir estes 2 objetivos em simultâneo. Eu peço desculpa pela simplicidade deste contínuo, mas eu acho que, grosso modo, espelha aquilo que é a realidade. Nós temos despesa que é gerada pelos beneficiários, que geram pedidos de pagamento. Estes pedidos de pagamento, em determinado momento, são objeto de verificações que têm como objetivo limpar, tanto quanto possível, os erros que existam nestes pedidos de pagamento. E depois a despesa, a determinado momento, é certificada e, posteriormente, é objeto da auditoria. E a auditoria tem implicações muito significativas, porque os erros que são encontrados e extrapolados em auditoria, se materiais, naturalmente, têm implicações muito significativas para os Estados-membros. Ora, nós introduzimos a inteligência artificial em 2, que depois de mais decompostos, até na verdade são 3 momentos deste contínuo. O primeiro momento foi ao nível das verificações de gestão, termos um sistema que auxilia este trabalho de verificações de gestão. É um modelo de risco, como vão ver, permite determinar qual é o risco de cada pedido de pagamento e, com isso, guiar a seleção desses pedidos de pagamento. Mais à frente temos um segundo modelo que é usado para determinar qual a probabilidade de erro, já depois da despesa certificada ao nível das operações, e, com isso, guiar uma estratégia de amostragem da auditoria mais inteligente, mais focada, onde os erros possam estar concentrados, e um último momento que é utilizar um terceiro modelo que faz ele próprio uma previsão independente de qual é o montante de erro na despesa certificada e que pode ser combinado com o trabalho humano. Eu aqui gosto de dizer que nós temos 2 parceiros a trabalhar. Temos o auditor humano que vai continuar a auditar a despesa que é selecionada pela amostra e temos agora um auditor de silicone que vai agora auditar a restante despesa que não foi selecionada para ser auditada pelos humanos. Muito sinteticamente, ao nível das verificações de gestão, o projeto pretendeu dar corpo àquilo que são os princípios atuais e conhecem tão bem ou melhor do que eu relativamente às verificações baseadas em risco e encontrar este equilíbrio entre esforço e resultado. E o que o sistema faz é olhar para cada pedido de pagamento e estima para cada pedido de pagamento qual é a sua probabilidade de erro e qual é o seu impacto potencial. E classifica o pedido de pagamento numa matriz como esta, em que naturalmente todos percebemos, se tem muito impacto e muita probabilidade de erro, é muito importante, tem muito risco
e tem maior probabilidade de ser auditado. Se tem pouco impacto e pouca probabilidade de erro, terá naturalmente menos probabilidade de ser auditado. E depois, sobre isso, é criada uma estratégia de amostragem que permite, no fundo, centrar os esforços onde eles são verdadeiramente necessários, onde há risco e impacto potencial, e fazer menos esforço não significa eliminar a verificação de gestão, mas fazer menos esforço onde é menos importante, e com isso, depois talvez mais à frente possamos falar nisso melhor, mas só para dizer em termos gerais, com isso conseguir reduzir o esforço de verificação para 50%. Isto é, temos um sistema que está calibrado para a verificação de 50% dos pedidos de pagamento e, com isso, gerar um erro residual no sentido daquele que possa resultar do processo de verificação de gestão, que não exceda 0,5% da despesa declarada. Depois, no ajusante, temos então no processo de auditoria objetivos diferentes, mas naturalmente que percebemos quais são, que é de verificar, mais uma vez, racionalizar o esforço da auditoria e passar de um modelo, que é um modelo que hoje era muito conhecido em auditoria, que é, temos a população, através de um método, que é o método tradicional da auditoria, que é o método das unidades monetárias, selecionamos uma amostra e temos os auditores que auditam e o resultado é extrapolado para a população, às vezes com amostras muito pequenas, a extrapolar populações muito grandes, e passámos para um sistema que alguns dos senhores dirão, pá, agora parece um monstro, muito maior, mas não é, é muito simples, em que temos, logo no início, um modelo de inteligência artificial que faz uma primeira previsão dos erros. Esse modelo é usado para guiar uma nova estratégia de amostragem mais inteligente, que já não se baseia apenas na despesa, mas que se baseia também no risco. Resolvemos chamar-lhe este novo método Monetary Risk Sampling, faz lembrar o Monetary Unit Sampling, mas agora também guiado pelo risco. E depois, da auditoria, mais à frente, temos novamente os modelos que fazem uma previsão competitiva de qual é o montante de erro total da população. E reparem, para o Portugal, para os anos todos do 2020, o que nós descobrimos foi que o nosso modelo era capaz de reproduzir quase na perfeição, quase na exatidão, aquilo que tinha sido o erro estimado pela auditoria portuguesa, com o tal esforço muito significativo. Mas agora temos as tais duas previsões independentes. Porquê? Porque temos aquelas operações que realmente foram selecionadas e que são auditadas, mas agora temos uma coisa nova, que é, para todas aquelas que não são auditadas, antes não sabíamos nada, sabíamos zero sobre essas. Agora, para todas as outras, temos uma previsão. Eu sei para algumas, em princípio, é verdade, que resulta da auditoria, e para outras a tal previsão que nos é dada pelo modelo de inteligência artificial e, naturalmente, que isso robustece a quantidade de informação que nós temos e, simultaneamente, pode ser usada para fazer aquilo que há muitos anos queríamos na Comissão Europeia, que era trazer o risco para dentro da amostragem. Nunca se tinha descoberto exatamente como é que podíamos fazer isso, mantendo o caráter científico e probabilístico da amostragem, e agora, com a ajuda da inteligência artificial, conseguimos finalmente trazer o risco de uma forma que já não é somente empírica, mas que é uma forma que permite, de facto, manter o caráter probabilístico. Eu não sei se já me excedi no tempo. Um pouquinho. Deixa-me só dizer uma última coisa, Força. que é muito importante. Nós, todos os senhores, já viram muitos projetos que são provas de conceito, que são pilotos. O que aqui viram hoje não são nem uma coisa nem outra. São projetos concretos que estão a ser efetivamente já utilizados. O projeto associado às verificações de gestão está neste momento a ser usado pela ADC e pelas autoridades de gestão para a seleção dos pedidos de pagamento. E o projeto associado à auditoria, quer dizer, isto penso que é uma informação muito relevante e que nos surpreende a todos. Ele foi formalmente terminado em junho deste ano e acho que 2 semanas depois a Comissão Europeia aprovou esta metodologia como sendo uma metodologia que poderia ser imediatamente aplicada em Portugal. Portanto, Portugal neste momento está a servir como exemplo e piloto para mostrar a validade destas metodologias. Estamos a planear, juntamente com a DAC da Comissão Europeia e a DG Reform, estamos agora a estender esta metodologia a 3 outros Estados-membros e eu estou convencido que o objetivo será que até ao final do período de programação termos os 27 Estados-membros a utilizarem inteligência artificial neste que eu penso que será para o futuro o novo paradigma da auditoria.
Peço desculpa pelo excesso de tempo. Obrigado, Pedro, e eu também peço desculpa pela confusão com o nome, obviamente. Se calhar agora passava para o André, lá no fundo. André. O André do INESC. Vocês também têm desenvolvido alguns projetos e, em específico, 2 provas de conceito que se calhar vale a pena mencionar no âmbito desta conversa. Força. Boa tarde a todos. Portanto, o INESC ID respondeu a um desafio que lhes foi lançado relativamente à criação de 2 provas de conceito para a análise de fundos europeus, portanto, de forma a utilizarmos a inteligência artificial, modelos de linguagem, neste caso, para tornar mais expedito o processo de avaliação de candidaturas. Nesse sentido, as 2 POCs, uma delas diz respeito ao Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, que é um programa que está neste momento a circular na comunicação social, como sendo neste momento conhecido como o Programa das Janelas, e nesse sentido nós temos aqui uma diferença relativamente grande em relação àquilo que é a segunda tipologia de candidaturas para a qual nós também criamos um POC. Portanto, nesta primeira fase, aquilo que foi identificado foi quais eram os requisitos técnicos daquilo que era o papel principal do avaliador. Nós subdividimos as candidaturas em 2 componentes e compreendemos que aquilo que é feito do ponto de vista do avaliador é maioritariamente a avaliação documental daquilo que é submetido na candidatura, no formulário, e a comparação com os documentos que acompanham a dita candidatura. Portanto, do ponto de vista do candidato, nós fazemos os pontos que estão ali identificados, portanto, a identificação do candidato, como seja o NIF, o nome, a morada, temos declarações de não dívidas, identificações bancárias, moradas do imóvel. Tudo isto vem suportado depois por um conjunto de documentos que nós, utilizando não só modelos de linguagem, como também visão de computador, portanto OCRs, usamos para validar tudo aquilo que é submetido pelo candidato. A nível da candidatura, mais específico, portanto, depois existe uma parte própria para a tipologia do apoio, portanto, seja relativamente a janelas, seja relativamente a painéis solares, fontes de calor, e tudo isso abre um segundo conjunto relacionado com a candidatura, relativamente à propriedade do equipamento e aos documentos que lhes são acessórios. Podemos ter aqui necessidades de identificar o certificado energético, a fatura, o tipo de equipamento, a área que ele cobre e fotos do antes e do depois. Este é o único ponto no qual nós não conseguimos identificar uma mais-valia na utilização destes sistemas. Em todos os outros pontos, nós conseguimos ter uma avaliação muito positiva daquilo que são cada um destes campos. Portanto, aquilo que nós produzimos no final, mais do que automatizar por um todo a avaliação da candidatura, aquilo que nós fazemos é apresentamos uma lista de divergências, ou falta delas, entre aquilo que foi submetido e aquilo que é o suporte documental. Portanto, nós, no final das avaliações, identificamos quais são os campos que têm algum tipo de disparidade, por exemplo, no caso do NIF. Atenção que estas disparidades podem ser resultado de falhas do candidato, mas também podem ser falhas da leitura, portanto, do OCR, dos documentos, seja porque os documentos não têm uma qualidade mínima aceitável ou porque o OCR teve algum tipo de erro. Portanto, isto permite depois ao avaliador perceber quais são os campos que necessitam de algum tipo de atenção versus aqueles campos que ele pode, ou pelo menos tem algum nível de certeza de que dispensa um olhar mais cuidado. Assim, relativamente a umas conclusões que nós obtivemos, porque isto é uma prova de conceito, pelo menos nesta primeira abordagem. Nós, entretanto, já estamos a transformar isto num produto que contamos que no espaço de 1 a 2 semanas
começa a ser lançado e, portanto, aceleremos aquilo que neste momento é a avaliação das candidaturas ao Programa de Apoios a Edifícios Mais Sustentáveis. E, portanto, foi identificado aqui algumas particularidades relativamente a este projeto. Portanto, nós consumimos sensivelmente 9 cêntimos por cada análise de candidatura e uma média de 1,5 minutos por cada uma delas. Tendo em conta que cada candidatura demora em média 15 minutos a ser avaliada, estamos aqui a falar de ganhos bastante elevados no que toca à eficiência. Não só na velocidade de execução, mas também no grau de automação. Portanto, aquilo que nós identificamos é que temos sensivelmente 80%, possivelmente mais, 80% de automação de todos estes campos, permitindo, portanto, passar por cima de toda esta validação. Tendo em conta que, neste caso em particular, estas candidaturas são simplesmente sobre se são elegíveis ou não elegíveis, portanto não carecem de uma fundamentação demasiado criteriosa. Houve aqui alguns outros pontos que foram identificados como sendo pontos de interesse, como por exemplo uniformizar os formatos de input, a qualidade dos fecheiros, a qualidade e a quantidade de fecheiros, bem como mais alguns pontos que poderiam ser interessantes, como por exemplo maior integração com APIs, em que nós, por exemplo, a partir do NIF do candidato conseguiríamos ir buscar não só moradas, como dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Relativamente ao segundo projeto, que foi o projeto de internacionalização, que é em tudo bastante diferente deste primeiro projeto que foi apresentado, nós temos aqui um âmbito de atuação um bocadinho mais limitado, enquanto que no outro nós conseguimos analisar todos os pontos. Nós aqui temos candidaturas que demoram sensivelmente 2 dias a serem avaliados e, portanto, a nossa expectativa é uma redução não tão substancial como no caso dos edifícios sustentáveis, até porque não há aplicabilidade destas tecnologias para todos os campos. Nesse sentido, aquilo que nós fizemos, os campos que nós abordamos foi a descrição sumária do projeto, o mérito, que é um campo de análise quantitativa, portanto é fraco, médio ou forte. Temos as atividades de inovação e a análise qualitativa. Em qualquer um destes campos, aquilo que é elaborado no final é um resumo, um relatório, que permite guiar depois o avaliador na sua tomada de decisão. Portanto, nós para fazer isto, nós fazemos efetivamente os resumos, os sumários de cada um destes campos e apresentamos como nota acessória que permita confirmar rapidamente tudo aquilo que foi apresentado, uma lista de divergências que foram encontradas ao longo dos documentos, seja um ponto em que é identificado que uma empresa tem atividades ou pretende expandir as suas atividades para um determinado país e isso não aparece especificado depois nas tabelas acessórias. Portanto, sempre que existe algum tipo de divergência, ela é identificada e isso permite fazer notar muito mais rapidamente quais são os pontos de interesse e nos quais o avaliador se deve debruçar. Portanto, nós para este caso foi não só uma POC, como nós depois seguimos para a apresentação dos resultados. No entanto, devido à complexidade das candidaturas, nós ainda não temos, ou seja, até à conclusão da avaliação das candidaturas, pela parte dos avaliadores, nós não temos uma boa maneira de identificar quais são os resultados finais, ou seja, qual é o impacto, quanto é que nós conseguimos automatizar deste processo. Isso é uma coisa que está a decorrer neste momento e para o qual nós contamos ter respostas relativamente breve. No entanto, como está ali escrito, aquilo que nos foi dito é que os resultados estão bastante satisfatórios e, portanto, estamos na expectativa de perceber efetivamente quanto é que a nossa intervenção conseguiu ajudar. Obrigado. Obrigado, André. Então, para terminar esta primeira ronda, em que estamos, no fundo, a falar de alguns projetos que são relevantes para a gestão dos fundos, e a passar então a palavra ao João Magalhães para falar também de 2 projetos que são relevantes nesta área. Obrigado. Muito boa tarde a todos.
Eu sou professor na área de inteligência artificial, nomeadamente em modelos de linguagem, e neste contexto tenho tido colaborações com o programa Pessoas 2030 e também com a Agência de Inovação. E são estes dois projetos que eu vos vou falar de forma muito resumida. No Pessoas 2030, o nosso objetivo é aumentar a eficiência do perito, munindo este de informação que o ajude a avaliar cada uma das candidaturas de uma forma mais expedita. Portanto, isso passa por conseguir alinhar o perito com alinhar o algoritmo de inteligência artificial com aquilo que o perito habitualmente faz, e nós neste momento conseguimos uma taxa de precisão de cerca de 80%. Um ponto também aqui importante é que o algoritmo é completamente aberto, portanto não é de uma empresa, é completamente aberto, portanto o Estado pode torná-lo operacional nas instituições que assim entender, e tem também a grande vantagem que o algoritmo é completamente auditável, e isso permite ao perito analisar que partes do documento, que partes da candidatura é que justificam uma dada proposta de classificação para cada candidatura. Portanto, isto é algo que nós achamos que é bastante importante. Portanto, o facto do algoritmo de inteligência artificial ser completamente aberto e ser auditável e com isso conseguir, portanto, perceber a razão da decisão ou da proposta do algoritmo. Outra iniciativa de inteligência artificial que nós estamos a fazer no nosso grupo tem a ver com a ANI e com um data space para a ANA e para as EREIs, em que aqui o objetivo é desenvolver uma ferramenta que consiga criar uma visão mais completa do sistema de inovação nacional ao agregar dados das várias CCDRs e das várias EREIs para ajudar a identificar possíveis ecossistemas de inovação, ecossistemas esses que podem ter uma base geográfica ou que podem ser uma base distribuída se a área da ação for completamente digital. Portanto, isso é algo que nós achamos que tem bastante potencial para que assim a ANI possa implementar os instrumentos que vão dar resposta àquilo que existe no campo e também àquilo que pode vir a existir no futuro. Portanto, estes são dois exemplos que eu vos trago aqui e que estou aberto para falar convosco durante esta sessão ou no fim da mesma. Obrigado. Muito obrigado aos quatro. Uma vez que vocês foram muito golosos em termos de apresentações e comeram muito tempo, se calhar vamos fazer aqui o João foi o melhor comportado. Se calhar eu ia-lhes fazer o desafio de juntar 2 ou 3 temas numa questão, ou seja, tentassem compactar também a vossa visão para estes temas e como é que estes projetos podem ajudar não só as agências que tratam da gestão dos fundos, mas também os próprios beneficiários finais. E isto colocava-vos a questão junta, mas que tocassem 3 temas. Por um lado, a eficiência, ou seja, o que é que se consegue realmente retirar destes projetos, qual é o benefício em termos da rapidez conforme isto opera. Depois, por outro lado, falar na questão da responsabilização. Há aqui muitas componentes de decisão que acabam por, pelo menos inicialmente, bater numa inteligência artificial e, obviamente, acho que pareceu-me até por tudo o que foi dito até agora que não se quer que seja a inteligência artificial a ter a última palavra e, portanto, esse tema eu gostaria que o abordassem e, por fim, que tocassem naquele ponto da colaboração. Ou seja, falamos aqui em projetos, 6 projetos ali deste lado, mais estes 2 avatares foram apresentados pela ADC. Será que há alguma forma disto se unir e trazer um benefício conjunto? Ou até de um ponto de vista mais alargado, nós temos, por um lado, temos a administração pública como consumidora de soluções de inteligência artificial, por outro lado temos a academia com o conhecimento, com a inovação, com o desenvolvimento. Obviamente este ecossistema tem outros parceiros.
Como é que podemos juntar isto num único ecossistema que colabore? Okay? Portanto, o desafio é que consigam explanar algo sobre estes 3 temas e que consigam ser consistentes. Okay? 3 minutos para cada um, pode ser? Patrícia, começando por si. Obrigada. 3 minutos, 1 minuto para cada tema. Eficiência. Eficiência é o que queremos e por isso escolhemos tarefas que são consumidoras de recursos, mas que são relativamente simples. E é sobre estas que vamos aprender, que vamos trabalhar. Porque precisamos mesmo de aprender quais são os resultados que a inteligência nos traz, esta inteligência nos traz. Em relação ao posicionamento, sim, o posicionamento nesta fase, nós temos processos que são definidos para serem efetuados por pessoas. Nós não podemos substituir as pessoas neste processo. Teremos um dia, e essa é a verdadeira lógica da transformação digital, definir processos em função de tecnologia. Mas isso é num futuro próximo. Nós hoje o que temos é ferramentas tecnológicas a auxiliar operadores num processo que foi definido para operadores. E a administração pública tem que se posicionar também nesta lógica de incorporar estas novas ferramentas naquilo que faz. Em relação à ética, voltando um bocadinho atrás e para os vieses que o próprio algoritmo pode trazer nesta análise. E por isso é que, nesta primeira fase, queremos apresentar e queremos ser perfeitamente transparentes para quem está depois a decidir, que são os colegas das autoridades de gestão e mesmo os colegas da agência naquilo que são as suas funções na agência, de poderem perceber aquilo que é a proposta que lhe é feita, que é uma proposta de tratamento de dados. Olhando para dados, tirar conclusões. E sobre ela atuar no sentido de aceitar ou rejeitar. E isto para nós era importante. A nossa convicção é que ao segmentarmos os dados, ao segmentarmos as instruções, estaremos a reduzir a potencialidade de termos respostas fora do âmbito. E, portanto, no nosso projeto, somos muito conservadores naquilo que é o âmbito dos dados. Trabalhamos os dados primeiro para que eles pudessem ser estruturados e pudessem ser... O algoritmo pudesse olhar para eles com certezas. E, portanto, dados estritos, indicações precisas e rastreabilidade naquilo que são as respostas e a aceitação. Colaboração. Queremos pôr o seu algoritmo no nosso... Sim. Portanto, nós colaboramos com várias empresas e notamos que há realmente falta de pessoas na área. É uma área que está a crescer bastante e que exige conhecimentos técnicos. Há falta de pessoas porque há realmente muitos requisitos. E porquê? Porque é uma tecnologia que traz muitos ganhos, não é? A minha pergunta que eu vos faço é: vocês conseguiriam fazer o vosso trabalho hoje em dia sem um computador? É claro que não. Conseguiriam fazer sem e-mail? É claro que não. Portanto, e daqui por 5 anos, ou talvez já mesmo este ano, ou para o ano, ou daqui a 3 anos, também vão precisar de inteligência artificial para fazer o vosso trabalho do dia-a-dia. E é óbvio que a pessoa, o técnico, munido de uma ferramenta de inteligência artificial, será sempre mais eficiente do que um técnico sem essas ferramentas de inteligência artificial, assim como nós somos mais eficientes porque temos e-mails e porque temos computadores. Portanto, esse é o caminho, o destino da nossa sociedade, é usar estes algoritmos para que sejamos todos mais eficientes. A ferramenta terá sempre que dar o apoio na decisão, porque a decisão tem que ser sempre tomada, em última instância, por um ser humano. Não pode ser de uma forma automática, porque isso não é o processo mais seguro. Mas é óbvio que a pessoa tem que usar o algoritmo de inteligência artificial no seu processo de trabalho. Portanto, esta é a minha visão. Passo a palavra ao meu colega, ao Pedro. Muito bem, muito obrigado. Então, telegraficamente, sobre os 3 temas. Benefícios. Bom, nestes 2 projetos é fácil quantificá-los, mas são de 3 níveis. Benefícios para os agentes da administração pública, que com isto conseguem reduzir
o esforço que está associado a esta auditoria, a estas verificações de gestão, no caso das verificações de gestão, em cerca de 50%, no caso da auditoria, até 60%, com um ganho simultâneo de precisão de até 35%. É óbvio também para os beneficiários, que naturalmente as suas atividades são menos, não são... A atividade de auditoria é muitas vezes disruptiva das atividades normais dos beneficiários e, portanto, naturalmente que vamos maçar menos os beneficiários e se calhar menos vezes os mesmos beneficiários que nunca tinham erros e que eram selecionados múltiplas vezes, peço desculpa, mas há também benefícios para a sociedade como um todo. E neste projeto há 1 ou 2 benefícios que eu gostava de chamar a atenção e que poderiam não ser óbvios à primeira vista. Um deles tem a ver com o facto de, em Portugal, muitos dos senhores sabem isto muito bem, nós termos tradicionalmente conclusões acerca do FEDER e do Fundo de Coesão e, por outro lado, conclusões acerca do Fundo Social Europeu, agregando um grande conjunto de programas operacionais. E, tipicamente, quando tínhamos erros projetados acima da materialidade, isso significava que tínhamos um conjunto de programas que, por terem erros elevados, estavam a contaminar a opinião acerca de toda a população dos fundos em Portugal. Era um problema difícil de resolver porque em Portugal nós não tínhamos, era difícil termos recursos para termos as amostras que seriam necessárias para suportar opiniões separadas ao nível de subconjuntos de programas. E com esta nova metodologia provámos que é possível separar. Sem aumentar o esforço da auditoria, passaremos a partir deste ano a poder perceber, desculpem, não quero dizer os programas bons e os programas maus, mas quero dizer aqueles programas que têm erros mais significativos e menos significativos e evitar essa contaminação na nossa opinião da auditoria. E temos um benefício adicional que quero aqui dizer, que é, estamos em condições, se assim quisermos, de evitar a auditoria totalmente em um período do ano, ainda que mantendo naturalmente as atividades nos restantes períodos. Trabalho é sempre verificado por seres humanos no final e é sempre usado, como o João dizia bem, o ser humano tem decisão final, mas mais do que isso, essa informação é sempre retropropagada e utilizada para retreinar e aperfeiçoar os modelos. E última nota, quanto à colaboração, há muitas formas de colaboração, mas eu quero dizer-vos que nós temos na Nova, ou teremos outras estruturas, mas temos este laboratório Data Driven Public Policies Lab, que permite ser um espaço onde aprendemos com projetos diferentes, onde partilhamos boas práticas, onde pomos em contacto pessoas que fazem ciência com os beneficiários e temos um grande conjunto de projetos com a administração pública, alguns dos quais já estão em curso, que já foram possíveis graças ao que aprendemos com estes projetos no âmbito dos fundos europeus e outras, e eu acho que outras colaborações, outros spillover effects, como agora se diz, serão possíveis a breve prazo. Estão todos convidados para o fazer. Quero só deixar uma última nota, penso que isto é muito importante. A nota principal para termos sucesso nestes projetos é que precisamos de ter instituições que tenham a ousadia de acreditar que isto é possível quando, num primeiro momento, não sabemos se vamos chegar a bom porto, mas que também estejam disponíveis para assumir o risco de não sabemos se vai correr bem ou não. E em Portugal tivemos 2 instituições, tenho que dizer, foi a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Inspeção-Geral de Finanças, que nestes 2 projetos estiveram dispostos a apostar numa visão cujo resultado não se conhecia, a correr os riscos e os resultados foram, acho que, muito satisfatórios para todos nós. Muito obrigado. Vai ser difícil dar seguimento depois de tanta e tão boa qualidade aqui a nível de opiniões. No entanto, aquilo que tenho a dizer relativamente à experiência nos projetos que o INESC teve a participar, os ganhos são relativamente óbvios. Portanto, temos ganhos a nível de tempo, temos ganhos a nível de mão de obra que pode ser disponibilizada para fazer tarefas menos repetitivas, menos consumidoras de tempo. Temos ganhos financeiros, obviamente, relacionados com isso. Portanto, poderemos passar a contratar uma equipa mais reduzida para tratar do mesmo tipo de candidaturas.
Existe também aqui alguns ganhos acrescidos relativamente a bias implícitos dos avaliadores. Portanto, dependendo do estado de espírito do avaliador, ele pode ser mais ou menos prejudicial ou benéfico relativamente à forma como avalia. E, portanto, isso é uma coisa que nós, com o recurso a este tipo de modelos, conseguimos pelo menos uniformizar. Portanto, é um sistema que é mais justo nesse sentido. E é um sistema que, em última análise, para candidaturas a projetos mais simples, onde apenas estamos a avaliar a elegibilidade das candidaturas e não a avaliar o mérito, poderemos, em teoria, automatizar a 100%. Isso não quer dizer que nós não teremos que ter, em última instância, sempre uma possibilidade de recorrer a um humano. Isso suspeito que é uma coisa que irá acontecer desde sempre. Mas pelo menos para processos mais simples conseguiremos automatizar. Para todos os outros, isto é uma ferramenta que permite tornar muito mais expedito, como já foi dito, todo o processo de avaliação. Existe ainda aqui também uma relação que está estabelecida, mas que continua a precisar de ser aprofundada entre as empresas e o Estado. Portanto, as empresas precisam de perceber quais são as necessidades do Estado, o Estado precisa perceber quais são as ofertas das empresas e precisa de haver aqui uma interligação entre aquilo que são as ofertas de um e a procura do outro. Porque as empresas são quem tem o capital humano para conseguir desenvolver soluções, até mais do que a academia. A academia é capaz de inovar nas soluções, mas quem as implementa efetivamente são as empresas. E, portanto, há aqui uma interligação entre as várias instituições e só assim se consegue desenvolver soluções e fazer avançar todos estes temas. Eu penso que será mais ou menos isso. Muito obrigado, André, e aos quatro. O nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço, obviamente, aos quatro participantes por todas as ideias que partilharam aqui. Na minha opinião, acho que ficou claro que, até por estes exemplos práticos, que a inteligência artificial traz aqui uma oportunidade muito grande. Isto quando falamos na aplicação destes projetos à gestão dos fundos, há aqui uma oportunidade bastante grande que deve ser aproveitada, obviamente equilibrando também com as questões da responsabilidade e da ética. E pronto, damos por terminados então esta sessão, acabando só com o agradecimento a todos os presentes por terem aguardado pelo final da sessão. Muito obrigado. Muito obrigada a todos estes oradores que estiveram aqui a debater o tema da inteligência artificial e a deixarem aqui tópicos importantes para reflexão neste que foi o primeiro debate deste dia.